O cheiro do refogado foi cortado pela frieza na voz do meu filho, anunciando minha expulsão. Sou Estela, 68 anos, dona desta casa e do meu destino. Rogério não sabe, mas a escritura não é o único papel que eu controlo. Era uma terça-feira comum, daquelas que a gente acha que vão terminar do mesmo jeito que começaram, com o cheiro de tempero fresco e a tranquilidade de quem já trabalhou muito na vida. Eu estava na cozinha, o lugar que sempre foi o meu quartel-general. Não sou apenas uma avó que faz biscoitos, sou a Estela, a mulher que levantou um império de salgados e festas nesta cidade com nada mais do que farinha, coragem e um forno velho. Minhas mãos, hoje um pouco marcadas pelo tempo e por algumas manchas de sol, estavam ocupadas descascando camarões graúdos para um bobó. Era o prato favorito do Rogério. A casa estava silenciosa, apenas com o chiado da cebola dourando no azeite de dendê. Olhei ao redor com orgulho. Cada azulejo português daquela cozinha espaçosa, cada armário de madeira maciça, cada eletrodoméstico de última geração, tudo foi comprado com o suor do meu rosto. Ninguém me deu nada. Meu marido, que Deus o tenha, partiu cedo, me deixando com um filho pequeno e muitas dívidas. Paguei cada centavo. Transformei o luto em luta. E agora, aposentada, eu me dava ao luxo de cozinhar apenas por amor, não mais por obrigação de sustento. Eu esperava Rogério para o almoço. Ele tinha ligado cedo, com uma voz estranha, dizendo que precisava passar aqui para resolver umas pendências. Achei que fosse pedir dinheiro emprestado de novo, ou talvez reclamar do trabalho, como sempre fazia. Rogério nunca teve o meu pulso firme para os negócios. Sempre quis o caminho mais fácil, o atalho, o lucro rápido. Eu, mãe coruja, sempre relevei. Afinal, era meu único menino. O barulho da chave na porta da frente me tirou dos meus pensamentos. Limpei as mãos no avental florido e sorri, preparando o coração para receber meu filho. Mas o som dos passos no corredor era diferente. Eram passos pesados, múltiplos. Não era só ele. Mãe, estamos na cozinha? A voz dele soou, mas não tinha o carinho de costume. Tinha uma urgência, uma ansiedade que fez meu estômago gelar mais rápido que água na geladeira. Estou aqui, filho. O bobó já está quase... Minha frase morreu na garganta quando eles entraram. Rogério não estava sozinho. Ao lado dele, um casal que eu nunca tinha visto na vida. O homem usava um terno cinza que parecia um pouco apertado demais, segurando uma pasta de couro sintético debaixo do braço. A mulher, com um sorriso que não chegava aos olhos, usava um terninho bege e segurava uma prancheta. Eles olhavam para a minha cozinha não com admiração, mas com avaliação, como se estivessem medindo o metro quadrado. Quem são seus amigos, Rogério? Perguntei, mantendo a postura ereta, apoiando uma mão na bancada de granito. O instinto de leoa, aquele que me fez expulsar fornecedores desonestos da minha loja no passado, acendeu uma luz vermelha na minha cabeça. Rogério não me olhou nos olhos. Ele olhou para o casal como se buscasse aprovação, e depois fixou o olhar num ponto qualquer acima do meu ombro. Mãe, esses são o Dr. Cláudio e a Dona Márcia. Eles são proprietários do Lar Crepúsculo Sereno. É um lugar ótimo, mãe, de alto padrão. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ter forma física. O cheiro do dendê, antes acolhedor, de repente parecia enjoativo. Lar de idosos? Minha voz saiu baixa, mas firme. E o que eles estão fazendo na minha cozinha, Rogério? A mulher, Dona Márcia, deu um passo à frente, com aquele sorriso de plástico que a gente vê em vendedor que quer empurrar produto estragado. Dona Estela, prazer. O Rogério nos contou muito sobre a senhora, sobre como tem sido difícil cuidar dessa casa enorme sozinha, sobre os esquecimentos. Esquecimentos? Eu ri, um riso seco, sem humor. O único esquecimento que tenho tido ultimamente é de onde coloquei meus óculos de leitura, minha filha. E esta casa não é difícil de cuidar quando se tem saúde e dinheiro para pagar uma faxineira 2 vezes na semana, coisa que eu tenho. Rogério finalmente olhou para mim. Havia impaciência no rosto dele. A mesma impaciência de quando ele era criança e queria um brinquedo que eu não podia comprar. Só que agora, o brinquedo era a minha vida. Mãe, para com isso. Não torna as coisas mais difíceis. Nós já conversamos.
O Cláudio e a Márcia vieram pessoalmente porque conseguimos uma vaga especial. É a suíte master, com vista para o jardim. Ele hesitou por um segundo, engoliu em seco e soltou a bomba. Eles já reservaram o seu quarto. A gente precisa assinar a papelada hoje para garantir o desconto da entrada. Senti como se o chão de porcelanato tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Já reservamos. Ele falava no plural. Ele e os estranhos. Contra mim. O tal Dr. Cláudio abriu a pasta e tirou um folder brilhante com fotos de velhinhos sorrindo jogando dominó. Veja, dona Estela. Temos atividades recreativas, enfermaria 24 horas. O Rogério nos explicou que a venda da casa vai cobrir as mensalidades por muitos anos e ainda sobrar um bom montante para ele administrar em seu nome. É o ciclo da vida, não é? A venda da casa. Ah, então era isso. Não era preocupação com a minha saúde. Não era medo de eu cair no banheiro. Era a casa. Essa casa valia uma fortuna hoje em dia. O bairro tinha valorizado, o terreno era enorme. Rogério devia estar com a corda no pescoço, devendo Deus e o mundo, e viu na própria mãe a solução para os problemas dele. Ele não queria uma mãe, ele queria um caixa eletrônico. Olhei para o meu filho. Aquele homem de 40 anos, com entradas no cabelo e barriga saliente, ainda era o menino que eu embalei no colo. Mas naquele momento, eu não vi meu menino. Vi um estranho. Um estranho ganancioso que achava que eu era uma velha gagá que aceitaria ser despachada como um móvel velho. Minha mão tremia, mas não de fraqueza. Tremia de uma raiva tão pura, tão quente, que competia com o fogo do fogão. Ele achava que podia entrar aqui, na minha casa, trazer gente estranha e ditar o fim da minha vida? Ele achava que eu, Estela, que negociei com tubarões do comércio a vida toda, ia baixar a cabeça e ir jogar dominó no crepúsculo sereno enquanto ele torrava meu patrimônio? O senhor disse, administrar em meu nome? Perguntei suavemente. Isso mesmo. Rogério se adiantou, parecendo aliviado, achando que eu estava concordando. Eu cuido de tudo, mãe. Você só descansa. Você merece descansar. Eu mereço descansar. A audácia. Girei o botão do fogão. O clique foi audível. A chama azul que aquecia a panela de barro se apagou. O chiado parou. O silêncio voltou a reinar, mas agora era um silêncio perigoso. Levei as mãos às costas e desatei o nó do meu avental. Aquele avental não era apenas um pedaço de pano para não sujar a roupa. Era o símbolo do meu cuidado, do meu serviço, do meu amor por aquela família. Ao tirar o avental, eu estava tirando a mãe compreensiva de cena. Dobrei o tecido com calma, alisando as flores estampadas, e o coloquei sobre a bancada, ao lado dos camarões crus que nunca virariam bobó. Mãe? O que a senhora está fazendo? Rogério perguntou, a confusão franzindo a testa dele. Não respondi. Passei por ele, ignorando totalmente a presença do casal de urubus de terno. Caminhei até a sala de estar, onde minha bolsa de couro estava pendurada no mancebo. Dona Estela, se a senhora quiser ver as fotos das instalações... A mulher tentou vir atrás de mim, com sua voz melosa e irritante. Parei e me virei lentamente. Não precisei gritar. Usei aquele tom de voz que eu usava quando um funcionário tentava me roubar no peso da mercadoria. Baixo, direto e cortante como navalha. A senhora cale a sua boca. Não se dirija a mim a menos que eu permita. Vocês estão invadindo a minha propriedade. O sorriso dela vacilou. O marido deu um passo para trás. Rogério ficou pálido. Mãe, você está sendo grosseira. Eles só querem ajudar. Ajudar a quem, Rogério? Ajudar você a colocar as mãos no dinheiro da venda da minha casa? Abri a bolsa. Meus dedos encontraram o celular. Minha mente, que eles julgavam estar falhando, trabalhava a 1000 por hora. Eles achavam que eu era apenas uma viúva aposentada. Eles esqueceram que antes de ser aposentada, eu fui empresária. E empresária prevenida não confia nem na própria sombra. Rogério não sabia, mas a casa não era meu único bem. Ele não sabia das aplicações financeiras que eu mantinha em segredo, justamente para garantir minha velhice sem depender de ninguém. E, principalmente, ele não sabia o que constava no testamento e nas procurações que eu havia atualizado há 6 meses, quando percebi que ele estava andando com más companhias. Disquei o número que eu sabia de cor.
Não era o número de uma amiga para chorar as pitangas. Não era o número de um parente para pedir socorro. Coloquei o telefone no ouvido, encarando os três parados no meio da minha sala de estar, com suas caras de tacho e seus planos medíocres. Alô, Humberto? Falei assim que a linha completou. Humberto era meu contador e consultor jurídico há 30 anos. Um homem que conhecia cada centavo que eu tinha. Sim, sou eu, Estela. Humberto, pare o que estiver fazendo. Lembra daquela cláusula de proteção patrimonial e da revogação de poderes que discutimos caso houvesse tentativa de interdição? Vi os olhos do Rogério se arregalarem. A cor sumiu do rosto dele de vez. O tal doutor Cláudio fechou a pasta discretamente. Pois é, Humberto, continuei, sem desviar o olhar do meu filho. Pode acionar. E prepare a auditoria completa das contas que o Rogério tinha acesso. Quero tudo na minha mesa amanhã cedo. Ah, e Humberto? Mande alguém trocar as fechaduras da minha casa ainda hoje. Desliguei o telefone. O silêncio na sala agora era de pânico. O deles. Rogério abriu a boca para falar, gaguejando alguma desculpa, mas eu levantei a mão. O almoço está cancelado, eu disse com a calma de quem acaba de fechar o negócio mais importante da vida. E sugiro que vocês saiam da minha casa antes que eu chame a polícia por invasão de domicílio e tentativa de estelionato contra idoso. O estatuto do idoso é bem claro, e meu advogado é bem caro. Eles não sabiam com quem tinham mexido, achavam que encontrariam uma velhinha frágil fazendo tricô. Encontraram Estela, e eu estava apenas começando a mostrar o que uma mulher da minha idade e da minha têmpera é capaz de fazer quando ameaçada. Peguei minha bolsa com firmeza e caminhei em direção à porta da frente, abrindo-a para que eles saíssem. O ar fresco da rua entrou, limpando o cheiro de traição que tinha empesteado minha casa. O jogo tinha virado, e eu nem precisei aumentar o tom de voz. O baque da porta da frente, se fechando atrás de Rogério, e daquele casal de abutres ecoou pela casa como um tiro de canhão. Fiquei parada no meio da sala por 1 minuto inteiro, ouvindo apenas a minha própria respiração e o tic-tac do relógio de parede antigo que foi presente de casamento. Minhas pernas, que se mantiveram firmes como colunas de concreto durante o confronto, agora ameaçavam ceder. Mas eu não me permiti sentar. Se eu sentasse agora, se eu me deixasse afundar no sofá de veludo, a mãe chorona tomaria o lugar da Estela guerreira. E eu precisava da guerreira. Caminhei até a janela e espiei através da cortina de renda. Vi o carro do Rogério arrancando bruscamente, cantando pneu, com o sedã preto do tal Dr. Cláudio logo atrás. Eles fugiam como baratas quando a luz da cozinha acende. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos pulmões, agora sem o peso da presença deles, mas carregado de uma tristeza amarga. Voltei para a cozinha. O cheiro do dendê esfriando era desolador. Peguei a panela de barro, pesada, e olhei para o refogado que seria o almoço. Sem cerimônia, despejei tudo no lixo. Aquele bobó estava batizado pela traição. Não serviria nem para alimentar cachorro de rua. Lavei a panela com força, esfregando a bucha até meus dedos doerem, como se pudesse limpar a sujeira moral que meu filho tinha trazido para dentro do meu lar. Com a pia limpa e as mãos secas, fui para o meu escritório. Era um quarto nos fundos que Rogério chamava de quarto da bagunça, mas que eu mantinha trancado. Ele achava que ali eu guardava álbuns de fotografia e revistas de novela. Mal sabia ele. Destranquei a porta e acendi a luz. Ali não havia bagunça. Havia uma mesa larga de madeira, um computador moderno, que eu aprendi a usar na marra, fazendo curso com rapazes que tinham idade para ser meus netos, e um arquivo de aço cinza. Aquele arquivo era o coração da minha vida financeira. Sentei na cadeira giratória e liguei o monitor. A luz azul iluminou meu rosto, revelando as rugas de preocupação que o espelho do banheiro já conhecia bem. Acessei o site do banco. Meus dedos digitavam a senha com agilidade. Não a conta corrente que eu usava para as despesas da casa, aquela que o Rogério sabia que existia e da qual eu, numa fraqueza de mãe, tinha dado a ele uma senha de visualização e um cartão adicional para emergências. Abri o extrato dessa conta conjunta. O que vi fez meu estômago revirar mais do que qualquer comida estragada. Misericórdia! Sussurrei, levando a mão à boca. A conta estava no vermelho. O limite do cheque especial, estourado.
Havia saques diários de valores altos nas últimas semanas. Transferências para nomes que eu desconhecia. Investimentos Alfa, consultoria Bet, nomes de fachada, cheiro de golpe ou de dívida de jogo. Rogério não tinha apenas tentado vender minha casa. Ele já tinha rapado o tacho do que podia. Ele estava desesperado. Um homem desesperado é capaz de qualquer coisa, até de internar a mãe Sam num asilo para vender o teto dela. Mas Rogério cometeu o erro clássico de quem subestima os mais velhos. Achou que o mundo acabava naquilo que ele podia ver. Fechei a aba da conta conjunta e abri outra janela. Essa exigia 2 senhas e uma confirmação no meu celular. Era o acesso à minha carteira de investimentos real. O dinheiro da venda da fábrica de salgados, os aluguéis de 3 salas comerciais no centro que estão em nome de uma holding familiar que criei com Humberto anos atrás, e os rendimentos de anos de trabalho duro. O saldo brilhou na tela, robusto, intocado. Rogério não fazia ideia de que eu era uma mulher rica. Para ele, eu vivia da aposentadoria do INSS e de umas economias. Eu sempre vivi de forma simples, sem ostentação. Minha riqueza estava na segurança, não em carros importados, e aquela segurança agora seria a minha espada. O telefone fixo da mesa tocou, me fazendo pular. Era o Humberto. Estela, já estou com os dados preliminares aqui. A situação do Rogério é feia, minha amiga. Quão feia, Humberto? Perguntei, pegando uma caneta e um bloco de notas. Ele tem 3 protestos em cartório só este mês. O apartamento dele está financiado e com parcelas atrasadas. O carro? O banco já pediu busca e apreensão. E tem mais. Puxei a ficha desse tal Lar Crepúsculo Sereno. Meu coração acelerou. Fala, Humberto. A empresa está no nome daquela mulher, Márcia, mas o tal Dr. Cláudio nem médico é. O CRM que ele usa em alguns papéis antigos já foi cassado. Eles têm 5 processos por apropriação indébita de bens de idosos. O modus operandi é sempre o mesmo. Convencem a família a internar o idoso, assumem a procuração para administrar os bens e em 6 meses vendem tudo. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era apenas ganância do meu filho. Ele estava me entregando para criminosos. Ele estava me jogando na cova dos leões para salvar a própria pele. Estela, você está aí? A voz do Humberto soou preocupada. Estou, Humberto. Estou aqui pensando em como eu fui cega. Você não foi cega, foi mãe. Mãe sempre quer ver o melhor. Mas agora você precisa ser a dona Estela da Empadas da Val. Lembra dela? Aquela que fez o fornecedor de farinha tremer quando tentou entregar mercadoria vencida? Dei um sorriso triste. Eu lembro dela. Ela está acordando agora. Humberto, venha para cá. Traz a papelada da revogação da procuração e aquele dossiê que montamos sobre a blindagem patrimonial. E Humberto, descubra tudo o que puder sobre esse Cláudio e essa Márcia. Onde moram, com quem andam, se têm filhos. Quero saber até a marca da ração do cachorro deles. Deixa comigo. Chego em meia hora. Desliguei o telefone e me levantei. Fui até a estante onde guardava meus álbuns. Puxei um antigo, de capa de couro marrom. Abri numa foto de 30 anos atrás. Eu estava na frente da minha primeira loja, suja de farinha, com um sorriso exausto, mas vitorioso. Rogério estava ao meu lado, um menino de 10 anos, chupando um picolé, alheio ao sacrifício que aquela loja representava. Passei o dedo sobre o rosto do meu filho na foto. Onde foi que eu errei, meu filho? Perguntei para a foto muda. Te dei tudo o que eu não tive. Talvez esse tenha sido o erro. Te dei o peixe e nunca te obriguei a segurar a vara de pescar. A culpa tentou se instalar no meu peito, pesada como uma âncora. A sociedade adora culpar a mãe, não é? Se o filho vence, é mérito dele. Se o filho fracassa, a culpa é da mãe que mimou, ou que foi ausente, ou que foi presente demais. Mas eu sacudi a cabeça, afastando aquele pensamento. A culpa não ia me salvar agora. A ação ia. Eu precisava entender o tamanho do buraco. Fui até o cofre embutido atrás de um quadro falso. Sim, eu tinha meus truques de cinema. E tirei de lá uma pasta preta. O livro negro. Ali, eu anotava tudo o que observava e não falava. Datas em que Rogério pedia dinheiro e as desculpas que dava. Nomes de amigos que ele trazia para churrascos e que eu via cochichando pelos cantos.
Folheei as anotações. 12 de março. Rogério pediu 5.000 para consertar o carro. Vi o carro dele intacto 2 dias depois. 05 de abril. Rogério trouxe um tal de Beto para jantar. O homem usava relógio de ouro e falava gíria de malandro. Rogério parecia ter medo dele. 20 de maio. Sumiram 2 joias minhas da caixinha do quarto. Rogério disse que deve ter sido a faxineira. Eu sei que não foi. A Maria trabalha comigo há 15 anos. Não demiti a Maria, dei um aumento e pedi segredo. Eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Eu só não queria acreditar que meu menino tinha virado um ladrão dentro da própria casa. A negação é uma droga poderosa, mas a overdose dela tinha acabado hoje. A campainha tocou. Olhei no monitor das câmeras de segurança. Era o chaveiro que o Humberto tinha indicado. Um rapaz jovem, de boné. Fui atender. Quando abri a porta, o rapaz me olhou com aquele ar de condescendência que os jovens reservam para as velhas de cabelo branco. Boa tarde, vó. O seu Humberto mandou vir trocar o segredo das portas. É aqui mesmo? É aqui, meu jovem. E meu nome é Estela, não vó. Pode entrar. Ele entrou, olhando ao redor, avaliando a casa. Casa bonita, hein, dona Estela? Mora sozinha? É perigoso hoje em dia. Moro sozinha e muito bem acompanhada da minha carabina de pressão, rapaz. Menti, mas com uma convicção que fez ele engolir em seco. Pode começar pela porta da frente, depois a dos fundos e a da garagem. Quero chaves tetra em tudo. E não me venha com fechadura vagabunda, conheço marca boa. Quero papaís ou stam, linha pesada. O rapaz mudou a postura na hora. De vovó frágil, passei a cliente exigente. Sim, senhora. Tenho o melhor material aqui na maleta. Enquanto ele trabalhava, fiquei pensando nessa máscara que a idade nos dá. Cabelo branco, pele flácida, óculos na ponta do nariz. Para o mundo, isso é sinal de fraqueza, de mente lenta, de alguém que pode ser passado para trás. Para o Rogério e seus comparsas, minha aparência era um convite ao golpe. Mas eles esqueceram que a velhice também é um disfarce. Ninguém suspeita da velhinha que está sentada no banco da praça ouvindo a conversa alheia. Ninguém acha que a senhora comprando pão está calculando a margem de lucro da padaria. Ninguém imagina que por trás dos olhos cansados existe uma mente que já negociou contratos, demitiu incompetentes e construiu um patrimônio do zero. Essa invisibilidade seria meu maior trunfo. Eles achavam que eu estava acuada, chorando, ligando para parentes distantes pedindo conselho. Eles não imaginavam que eu estava blindando a fortaleza. Meu celular vibrou no bolso do avental, que eu tinha colocado de volta, não para cozinhar, mas porque ele tinha bolsos grandes e úteis. Era uma mensagem de texto do Rogério. Mãe, desculpa se a gente te assustou. O Dr. Cláudio ficou chateado, mas disse que ainda segura a vaga até amanhã. Pensa bem, mãe. É pro seu bem. Eu não tenho condições de cuidar da senhora como a senhora merece. Me atende, por favor. Li a mensagem 2 vezes. A manipulação era clara e grosseira. Eu não tenho condições. Tradução. Eu preciso do seu dinheiro. O Dr. Cláudio ficou chateado. Tradução. O golpista está com pressa. Não respondi. O silêncio é uma resposta que deixa as pessoas nervosas. Deixaria ele suando frio até o dia seguinte. Humberto chegou logo depois que o chaveiro saiu. Ele entrou com sua pasta de couro gasta e a expressão séria de quem já viu de tudo em tribunais e escritórios. Humberto tinha a minha idade, cabelos ralos e a lealdade de um cão de guarda. Café? Ofereci, já indo para a cafeteira. Forte e sem açúcar, Estela, do jeito que a gente gosta. Sentamos na mesa da cozinha, agora limpa de qualquer vestígio de comida ou traição. Humberto espalhou os papéis. Fiz o bloqueio preventivo das contas que ele tinha acesso, mas, como te disse, não sobrou quase nada lá. O rombo é de uns 80 mil reais, Estela. Suspirei, sentindo o peso do número. 80 mil. Quantas coxinhas eu tive que vender para juntar isso? O dinheiro a gente recupera ou esquece, Humberto. O que me preocupa é a liberdade. E esse tal asilo. Aqui está. Ele empurrou uma folha impressa com fotos do Lar Crepúsculo Sereno. Fica num bairro afastado, numa chácara murada. As avaliações na internet são falsas, todas escritas no mesmo dia, com a mesma linguagem. Lugar de paz,
Tios carinhosos. Balela. Peguei a folha e analisei a foto da fachada. Um portão alto, fechado, câmeras por todo lado. Não parecia um lar, parecia uma prisão de segurança mínima. Humberto, comecei, batendo a unha pintada de vermelho escuro sobre a foto. Eu não vou apenas me defender. Se eu apenas trocar as fechaduras e cortar o dinheiro, o Rogério vai se afundar em dívidas e esses agiotas ou golpistas vão vir atrás dele. E, conhecendo meu filho, ele vai acabar fazendo uma besteira maior ainda. Ou vai aparecer morto numa vala. E o que você pretende fazer? Pagar a dívida dele? De novo? Humberto me olhou com reprovação. Não, dessa vez não. Eu vou cortar o mal pela raiz. Eu quero derrubar esse tal de Dr. Cláudio e essa Márcia. Se eles estão extorquindo meu filho e tentando me prender, eles mexeram com a família errada. Estela, isso é perigoso. Isso é caso de polícia. A polícia precisa de provas, Humberto. Provas concretas. Se eu for lá agora reclamar, é a palavra de uma velha confusa contra a de um empresário respeitável e a do próprio filho. Eles vão dizer que eu estou senil, inventando histórias. Então, tomei um gole do café preto, sentindo o amargor despertar cada neurônio do meu cérebro. Então, eu preciso que eles achem que venceram, pelo menos por um tempo. Preciso que eles achem que eu estou reconsiderando. Você não está pensando em... Eu vou visitar esse lugar, Humberto. Amanhã. Mas não vou como vítima. Vou como cliente. E vou levar algo que eles não esperam. O quê? Meus ouvidos e meus olhos. E talvez um pequeno gravador que eu sei que você tem no seu escritório. Humberto sorriu, balançando a cabeça. Você não existe, Estela. Existo sim, Humberto. E estou mais viva do que nunca. Eles queriam reservar meu quarto? Pois eu vou lá ver a decoração. Mas quem vai decidir a hora do check-out sou eu. Levantei-me e fui até a janela da cozinha, olhando para o quintal onde Rogério costumava brincar. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. O crepúsculo. Eles chamaram o lar de crepúsculo sereno. Mal sabiam eles que o crepúsculo é apenas o anúncio de que a noite vem aí. E na noite, quem enxerga melhor são as feras. Virei-me para Humberto com a decisão cravada no peito. Prepare os papéis da auditoria. Amanhã, vamos dar corda para eles se enforcarem. A caçada estava aberta, e a presa não era a velhinha indefesa. O gravador digital era menor do que uma caixa de fósforos. Humberto me ensinou a usar. Uma luzinha vermelha piscava quando estava gravando, mas eu cobri com um pedaço de fita isolante preta para não chamar atenção. Prendi o aparelho com um alfinete de segurança no lado avesso do sutiã, bem perto do coração. Se meu coração acelerasse de medo ou de raiva, ficaria registrado ali também. Vesti minha roupa de velhinha inofensiva. Um vestido bege de linho, sapatos baixos confortáveis e um chale leve nos ombros. Nada de joias, apenas o relógio de pulso antigo. No espelho, vi uma senhora pronta para o chá da tarde. Por dentro, eu estava vestindo uma armadura. Liguei para o Rogério logo cedo. Usei uma voz mansa, aquela que a gente usa quando quer pedir um favor ou quando está cansada. Filho, é a mãe. Fiz uma pausa dramática. Pensei muito a noite toda. Talvez vocês tenham razão. Eu não quero ser um fardo. Ouvi o suspiro de alívio dele do outro lado da linha. Era um som doloroso para uma mãe ouvir. O som de um filho se livrando de um peso. Mãe, que bom. A senhora vai ver, é o melhor lugar do mundo. O Dr. Cláudio ficou tão feliz. Posso ir te buscar? Não precisa, meu filho. O Humberto vai me levar. Ele precisa ver o caminho. Sabe como ele é preocupado. Encontro vocês lá às 10. Desliguei antes que ele pudesse argumentar contra a presença do Humberto. Meu plano precisava de testemunhas, mas principalmente precisava que eu entrasse na toca do lobo por vontade própria. O lar Crepúsculo Sereno ficava numa estrada de terra, afastado do centro, cercado por muros altos com cacos de vidro em cima. O portão de ferro era pesado, pintado de um verde escuro descascado. Humberto parou o carro na entrada. Tem certeza, Estela? Eu posso entrar com você agora mesmo e acabar com essa palhaçada. Não, Humberto. Fique no carro. Se eu não sair ou mandar mensagem em 1 hora, você toca a campainha e diz que veio trazer meus remédios. Eu preciso ver a operação por dentro.
Preciso ver onde eles queriam me trancar. Desci do carro. Rogério estava no portão, ao lado da Márcia. O sorriso dela era tão largo que parecia rasgar o rosto, mas os olhos continuavam frios como pedras de gelo. Dona Estela, que decisão sábia! Márcia veio com os braços abertos, tentando me abraçar. Eu me esquivei suavemente, fingindo arrumar o chale. Vamos com calma, minha filha. Meus ossos doem com a umidade de hoje. Rogério beijou minha testa. Ele cheirava a cigarro e suor frio, apesar da manhã fresca. Mãe, a senhora vai adorar o jardim. Entramos. O jardim era de fato grande, mas mal cuidado. A grama estava alta e havia poucas flores. Mas o que me chamou a atenção foi o silêncio. Havia 5 ou 6 idosos, sentados em cadeiras de plástico brancas espalhadas pelo gramado. Nenhum conversava. Estavam todos com a cabeça baixa, olhando para o nada ou dormindo em posições desconfortáveis. Eles são muito tranquilos, comentei, apertando a bolsa contra o corpo. É a paz do campo, Dona Estela, disse o tal doutor. Cláudio, surgindo de uma porta lateral, vestindo um jaleco branco impecável que contrastava com a sujeira nos cantos das janelas. Aqui prezamos pelo repouso absoluto. Repouso absoluto ou sedação excessiva. Eu conhecia a diferença entre paz e letargia. Aqueles idosos não pareciam descansados, pareciam dopados. Gostaria de ver as instalações, Dr. Cláudio. Principalmente a cozinha e o quarto que reservaram para mim. Cláudio e Márcia trocaram um olhar rápido. Um olhar de quem avalia se deve ou não mostrar os bastidores. Claro, claro! Márcia assumiu o controle. Mas a cozinha está em horário de preparo do almoço, sabe como é? Muita correria. Melhor não atrapalhar as cozinheiras. Sorri. O sorriso de quem já comandou uma cozinha industrial que servia 2.000 coxinhas por dia. Minha querida, eu cozinhei a vida inteira. O barulho das panelas é música para mim. Faço questão. Quero saber o que vou comer. Afinal, o preço da mensalidade que o Rogério me falou é bem salgado. Deve incluir lagosta, no mínimo. Soltei uma risadinha inofensiva. Eles riram junto, mas foi um riso amarelo. Sem esperar permissão, caminhei em direção de onde vinha um cheiro fraco de refogado. Não era cheiro de comida de vó. Era cheiro de tempero industrializado e óleo velho. Entrei na cozinha antes que pudessem me bloquear. Era um espaço pequeno, azulejos encardidos. Havia apenas uma funcionária, uma moça jovem sem touca no cabelo, mexendo um panelão de arroz. Meus olhos de águia varreram o ambiente em segundos. Sacos de arroz de terceira qualidade no chão, o que é proibido pela vigilância sanitária. Latas de carne em conserva abertas. E o pior, na bancada, uma peça de carne descongelando fora da geladeira, com moscas rondando. Ah, vejo que vocês economizam bastante, falei, passando o dedo sobre uma bancada engordurada. Essa marca de óleo, parei de usar na minha lanchonete em 92. Dava azia nos clientes. Cláudio pigarreou, nervoso. Estamos trocando de fornecedores esta semana, Dona Estela. Uma fase de transição. Entendo. Transição. Olhei para a cozinheira, que me olhava com medo. O cardápio é feito por nutricionista? Sim, claro. Doutora Cláudia, minha irmã, assina o cardápio. Mentiu Márcia, rápido demais. Que bom, porque idoso precisa de pouca sal e muita proteína. E o que vejo aqui é muito carboidrato e gordura saturada. Mas quem sou eu, não é? Apenas uma velha cozinheira. Virei as costas e saí da cozinha, deixando o clima pesado no ar. Eu não precisava dizer que sabia que eles estavam mentindo. Eu só precisava deixá-los desconfortáveis. Eles achavam que estavam lidando com uma hóspede passiva. Eu estava mostrando que seria uma fiscal residente. E o quarto? Perguntei, voltando ao corredor principal. Levaram-me para a suíte master. Era um quarto no final do corredor, com uma janela que dava para o muro dos fundos, não para o jardim como Rogério tinha prometido. Havia uma cama de solteiro simples, um armário pequeno e cheiro de mofo disfarçado com desinfetante de lavanda barato. A vista é introspectiva, comentei, passando a mão no colchão fino. Podemos redecorar? Rogério se apressou em dizer, vendo minha expressão neutra. Mãe, trazemos sua poltrona, seus quadros. Vai ficar a sua cara. Olhei para o meu filho.
Ele estava suando. As mãos tremiam levemente. Ele precisava daquela assinatura. Ele precisava que eu ficasse ali para que ele pudesse vender minha casa e pagar seja lá quem estivesse ameaçando quebrar as pernas dele. Vamos ao escritório? Sugeri. Estou cansada de ficar em pé e acho que temos papéis para assinar, não é? O alívio no rosto dos três foi visível. A velha chata tinha reclamado da comida e do quarto, mas ainda queria assinar. Eles acharam que tinham vencido pelo cansaço. O escritório do doutor Cláudio era a única sala com ar-condicionado funcionando bem. Ele se sentou atrás de uma mesa de vidro, imponente, e Márcia colocou uma pilha de papéis na minha frente. Aqui está o contrato de prestação de serviços, dona Estela. E aqui, ela deslizou outra folha por baixo. A procuração para o Rogério administrar seus bens enquanto a senhora desfruta do nosso cuidado. É padrão, sabe? Para facilitar o pagamento das mensalidades, manutenção do imóvel. Tirei meus óculos de leitura da bolsa. Limpei as lentes devagar com um paninho de microfibra. O silêncio na sala era total. Apenas o zumbido do ar-condicionado. Caneta? Pediu Cláudio, estendendo uma Montblanc dourada que provavelmente era falsa. Tenho a minha. Obrigada. Peguei minha caneta simples do bolso. Aproximei o papel dos olhos. Não li o cabeçalho. Fui direto para as cláusulas pequenas, aquelas que ficam no rodapé, onde o diabo se esconde. Li em voz alta, devagar. Cláusula 14. A instituição reserva-se o direito de restringir visitas e comunicação externa do residente caso julgue necessário para o tratamento terapêutico, sem necessidade de laudo médico externo. Levantei os olhos por cima dos óculos. Curioso isso, Dr. Cláudio. Tratamento terapêutico? Achei que isso fosse um lar de idosos, não uma clínica psiquiátrica ou uma prisão. Desde quando a saudade da família se cura com isolamento? É apenas uma formalidade, mãe. Rogério interveio, a voz falhando. Eles nunca vão te proibir de me ver. Será, Rogério? Continuei lendo. Cláusula 22. Em caso de óbito, os bens pessoais do residente que se encontrarem na instituição serão doados à mesma a título de contribuição de melhoria. Soltei uma risada seca. Vocês pensaram em tudo, hein? Até na minha morte vocês querem lucrar. As minhas joias que eu porventura trouxesse virariam contribuição de melhoria. Melhoria para o bolso de quem? Márcia perdeu o sorriso. O doutor. Cláudio cruzou os braços, a postura defensiva de quem foi pego no pulo. Dona Estela, a senhora está interpretando mal. São contratos padrão. Se a senhora não estiver confortável, podemos... Eu não estou interpretando mal, doutor Cláudio. Eu negociei contratos com fornecedores de farinha que tentavam me vender cal por trigo durante 40 anos. Eu sei ler um contrato leonino quando vejo um. Coloquei a caneta sobre a mesa, sem assinar nada. E tem mais uma coisinha, essa procuração aqui. Peguei o papel que dava plenos poderes ao Rogério. Ela dá poderes para vender imóveis, movimentar contas, fazer empréstimos. Rogério, meu filho, você não consegue nem administrar o limite do seu cartão de crédito. Como vai administrar meu patrimônio? Rogério ficou vermelho de raiva e vergonha. Mãe, para com isso. Eu estou tentando te ajudar. Você não tem condições de cuidar de tudo sozinha mais. Você esquece as coisas? Eu esqueço? Minha voz endureceu. Eu esqueci onde coloquei a chave semana passada, é verdade. Mas não esqueci de verificar o extrato da minha conta conjunta ontem. Aquela onde sumiram R$80 mil em transferências para uma tal de Investimentos Alfa. O nome da empresa fantasma caiu como uma bomba na sala. Rogério empalideceu como se tivesse visto um fantasma. Cláudio e Márcia se entreolharam, alarmados. Eles não sabiam que eu sabia do dinheiro. Como você sabe disso? Rogério gaguejou. Eu sou velha, Rogério. Não sou idiota. Virei-me para o casal. E vocês dois? O CNPJ desta instituição está ativo há apenas 6 meses, mas vocês dizem ter 10 anos de experiência. E o senhor, Dr. Cláudio? Seu registro no Conselho Regional de Medicina? Bom, digamos que meu contador teve dificuldade em encontrar um registro ativo com seu nome completo. Deve ser um erro do sistema, não é? Cláudio se levantou bruscamente, a cadeira arranhando o chão. Acho que essa reunião acabou. Se a senhora não confia em nós, não podemos aceitá-la aqui. Ah, mas eu quero ficar, falei com uma ironia cortante. O lugar é lindo, só preciso que façamos uns...
ajustes no contrato. E, claro, uma auditoria nas contas para saber exatamente para onde vai meu dinheiro. Não temos tempo para isso! Márcia gritou, perdendo a compostura. A vaga é para hoje! Tem uma fila de espera! Fila de espera para comer arroz de terceira e ficar dopado no jardim? Duvido muito. Levantei-me devagar, recolhendo minha bolsa. O gravador no meu peito estava quente, pulsando contra a pele. Eu tinha tudo. A pressão para assinar, as cláusulas abusivas, a admissão tácita do desvio de dinheiro do Rogério pelo silêncio dele. Rogério, vamos embora, ordenei, com a voz de mãe que não admite desobediência. Eu não posso, mãe. Eu tenho que resolver umas coisas com o Cláudio. Você não tem nada para resolver com esses estelionatários, Rogério. Você vai entrar no carro do Humberto agora. Ou, eu juro por Deus, que aquela procuração que eu revoguei hoje de manhã no cartório será o menor dos seus problemas. Revogou? Rogério parecia que ia vomitar. Sim, e bloqueei as contas. O cartão que você tem no bolso? Pedaço de plástico inútil. O Dr. Cláudio contornou a mesa, aproximando-se de mim de forma ameaçadora. Ele era grande, e eu era apenas uma senhora de 1,60 m. A senhora não devia ter vindo aqui fazer a gente perder tempo, dona Estela. Gente curiosa às vezes se machuca, escorrega no piso molhado, idoso tem os ossos frágeis. Não recuei. Olhei nos olhos dele e vi a maldade pura. Mas vi também o medo. Medo de quem sabe que foi descoberto. Doutor Cláudio, disse eu baixinho para que só ele ouvisse. Meu advogado está lá fora. Ele tem a localização do meu celular em tempo real. E se eu escorregar, tropeçar ou tiver uma indigestão aqui dentro, ele tem instruções para enviar um dossiê completo sobre vocês para o Ministério Público em 10 minutos. O senhor quer pagar para ver se eu estou blefando? Ele parou. A ameaça física se dissolveu em hesitação. Dei as costas para eles e caminhei até a porta. Rogério? Chamei, sem olhar para trás. Ouvi os passos arrastados do meu filho me seguindo. Ele vinha como um cachorro chutado, mas vinha. Saí do escritório e o ar puro do lado de fora nunca pareceu tão doce, apesar do cheiro de podridão moral que deixava para trás. Caminhei pelo jardim, passando pelos idosos silenciosos. Senti um aperto no peito. Eu voltaria por eles. Não hoje, mas eu voltaria. Ninguém faz isso na minha cidade e sai impune. Quando cheguei ao portão, Humberto já estava fora do carro com o celular na mão, pronto para discar 190. Ele viu minha cara e guardou o telefone. Entra no carro, Rogério, falei. Meu filho entrou no banco de trás, encolhido. Eu me sentei na frente, ao lado do meu amigo fiel. E então, Estela? Humberto perguntou, ligando o motor. Tirei o alfinete do sutiã e coloquei o pequeno gravador sobre o painel do carro. Temos o suficiente para o aperitivo, Humberto. Olhei pelo retrovisor para o lar crepúsculo sereno, ficando para trás. Mas agora eu quero preparar o banquete completo. Vamos para o escritório. Temos um império de mentiras para demolir. A mão do Rogério tocou meu ombro, trêmula, vindo do banco de trás. Mãe, eles vão me matar. Eu devo muito dinheiro para eles. Virei-me para ele. Não havia pena no meu olhar, apenas a frieza de quem calcula o próximo passo. Ninguém vai te matar, Rogério, porque agora quem está no comando das negociações sou eu. E acredite, meu filho, eles deviam ter mais medo da dona da Empadas da Val do que de qualquer agiota dessa cidade. O jogo tinha mudado de mesa, e eu tinha acabado de embaralhar as cartas. O silêncio dentro do carro do Humberto era mais pesado do que saco de farinha de 50 quilos. Rogério soluçava baixo no banco de trás. Um choro de menino que quebrou a vidraça do vizinho, misturado com o medo de um homem que deve a alma ao diabo. Eu olhava para a estrada, vendo a paisagem urbana passar, mas minha mente estava desenhando um mapa de guerra. Para o escritório, Humberto. Não vamos para casa ainda, ordenei, sem virar o pescoço. Estela, você precisa descansar. Sua pressão... Humberto tentou argumentar, a voz carregada de preocupação de amigo velho. Minha pressão está ótima. O que está alta é a minha vontade de resolver essa sujeira. E Rogério vai cantar tudo o que sabe. Cada centavo, cada ameaça, cada nome. Chegamos ao escritório do Humberto no centro da cidade. Era um prédio antigo, com elevador daquele tipo que tem grade de ferro pantográfica.
Subimos em silêncio. Quando entramos na sala com cheiro de café passado e papelada velha, apontei uma cadeira para o Rogério. Ele sentou, encolhido, limpando o nariz na manga da camisa social amassada. Desembucha, falei, parando de pé na frente dele, com a bolsa ainda no ombro. Quanto é a dívida real? E não minta para mim, Rogério. Se você mentir 1 centavo, eu pego esse elevador, desço e deixo o Cláudio te achar. Rogério estremeceu. Ele nunca tinha me visto assim. Para ele, eu era a mãe que fazia bolo de fubá e dava dinheiro escondido. Ele não conhecia a Estela que negociou falência de concorrente desleal. 150 mil, mãe. Humberto assobiou, encostado na mesa. 150? Rogério, você pegou 80 da conta da sua mãe. Onde foi parar o resto? Juros, Humberto, Rogério gritou desesperado. Eu peguei 30 mil com eles há 6 meses para tentar salvar minha loja de informática. Eles disseram que era juros simples, mas virou uma bola de neve. Eles cobraram taxa de renovação, seguro de risco. Quando vi, já estava em 100. Aí eles propuseram o asilo. Disseram que a casa da mãe valia 1,5 milhão, que se eu a internasse e vendesse, eles descontavam a dívida e me davam uma comissão. Senti um gosto amargo na boca, pior que fel. Meu filho me vendeu por 30 mil reais iniciais, o preço de um carro popular usado. E você aceitou, constatei, a voz fria. Eles ameaçaram quebrar minhas pernas, mãe. Ameaçaram ir atrás da senhora. Disseram que iam invadir a casa à noite. Eu fiquei com medo. Medo é coisa que a gente sente, Rogério. Covardia é o que a gente faz com o medo. Você foi covarde. O celular do Rogério tocou no bolso dele. Ele pulou na cadeira como se tivesse levado um choque. Tirou o aparelho com a mão trêmula. No visor brilhava o nome. Dr. Cláudio. Atende, mandei. Mãe, eu não... Atende e põe no viva voz. Agora. Ele obedeceu, os dedos escorregando na tela. Rogério? A voz do Cláudio veio rouca, impaciente. Sua mãe já acalmou? Vocês saíram correndo daqui. O contrato está na mesa. E meu sócio está perguntando se vamos resolver isso hoje ou se ele precisa fazer uma visita aí na casa dela. Fiz sinal para o Rogério ficar quieto. Peguei o telefone da mão dele e aproximei da minha boca. Aqui é a Estela, Dr. Cláudio. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio de quem calcula o próximo passo. Dona Estela, que prazer. A senhora saiu tão rápido? Estávamos preocupados. Não precisa se preocupar, doutor. Eu saí porque precisava consultar meus orixás e meu saldo bancário. E sabe o que os dois me disseram? Que dívida se paga. Humberto arregalou os olhos para mim, balançando a cabeça negativamente. Eu pisquei para ele. Confia. Ah, que ótima notícia. A voz do Cláudio mudou, ficou melosa, triunfante. A senhora é uma mulher sensata. Sou sim, quero marcar um encontro. Hoje, às 4 da tarde. Mas não naquele muquifo que o senhor chama de lar. Vamos nos encontrar no restaurante do Amadeu, no centro. Conhece? Conheço, lugar chique. A senhora vai assinar a venda da casa? Vou levar o que o senhor merece. Leve a promissória do meu filho. Quero tudo preto no branco. Estaremos lá, dona Estela. Sem gracinhas, hein? Eu sou uma senhora de quase 70 anos, meu filho. A única gracinha que eu faço é tricô. Desliguei o telefone e joguei o aparelho no colo do Rogério. Você vai pagar eles? Rogério perguntou com uma esperança patética nos olhos. Mãe, obrigada. Eu juro que devolvo cada centavo. Eu vou trabalhar, eu vou... Cale a boca, Rogério. Fui até a janela do escritório e olhei para a cidade lá embaixo. Eu não vou pagar nada. Eu vou acabar com a raça deles. Virei-me para o Humberto. Humberto, lembra do Tenório? Aquele que era chefe da vigilância sanitária e que adorava minhas empadinhas de palmito? O Tenório se aposentou, Estela. Mas o sobrinho dele, o Marcos, é o atual diretor regional. Por quê? Porque eu vi a cozinha daquele lugar, Humberto. E vi mais do que sujeira. Vi crime contra a saúde pública. Ligue para o Marcos. Diga que a Estela tem uma denúncia quente e que precisa de uma equipe lá no Crepúsculo Sereno, às 4:30 da tarde. Nem 1 minuto antes, nem um depois. E a polícia? Humberto já estava pegando a agenda, um sorriso começando a brotar no canto da boca. A Polícia Civil é com o Dr. Siqueira.
Ele me deve um favor desde que eu forneci o buffet do casamento da filha dele a preço de custo quando o buffet original faliu. Ligue para ele. Diga que temos gravação de extorsão, cárcere privado, exercício ilegal da medicina e agiotagem. Mande o áudio que gravamos hoje de manhã. Caminhei até a mesa e apoiei as mãos, sentindo a madeira fria. Rogério, levanta dessa cadeira. Você vai no banheiro, lavar essa cara de derrota. Depois, você vai sentar ao meu lado no restaurante e vai aprender como é que se negocia com bandido. Hoje, você não é meu filho. Hoje, você é meu estagiário. E ai de você se abrir a boca para gaguejar. O restaurante do Amadeu era território neutro, mas para mim era como a sala da minha casa. Amadeu, o dono, começou como garçom na minha primeira lanchonete. Ele me devia o início da carreira. Quando entrei, às 3h50, ele veio pessoalmente me receber. Dona Estela, que honra, a mesa de sempre, no canto mais reservada? Hoje não, Amadeu. Hoje eu quero a mesa central, aquela redonda bem no meio do salão. Quero ser vista. Sentamos. Eu, impecável no meu vestido de linho, retocada com um batom vermelho discreto. Rogério ao meu lado, pálido, mexendo no guardanapo de pano. Humberto do outro lado, com sua pasta de couro sobre a mesa, parecendo um tubarão pronto para morder. Às 4 em ponto, Cláudio e Márcia entraram. Eles tentavam parecer sofisticados, mas destoavam do ambiente. O terno dele era brilhante demais. A bolsa dela tinha uma logomarca dourada falsa enorme. Eles olharam ao redor, desconfortáveis com os olhares da elite da cidade, e caminharam até nós. Pontualidade britânica, disse Cláudio, puxando uma cadeira sem pedir licença. Márcia sentou ao lado dele com aquele sorriso de plástico. Educação é de berço, Dr. Cláudio, respondi, sem me levantar. Café? O Amadeu serve um blend especial. Viemos tratar de negócios, não tomar cafezinho, cortou Márcia, batendo as unhas de acrigel na mesa. O dinheiro? Humberto, por favor. Fiz um gesto leve com a mão. Humberto abriu a pasta, mas em vez de um cheque ou uma escritura, ele tirou um tablet e o colocou no centro da mesa, virado para o casal. O que é isso? Transferência digital? Cláudio riu debochado. A velha é moderna. Assista, disse eu, cruzando os braços. Na tela, uma transmissão ao vivo de um canal de notícias local. A tarja vermelha dizia: urgente, vigilância sanitária interdita lar de idosos clandestino. O sorriso da Márcia congelou. A cor sumiu do rosto do Cláudio tão rápido que parecia mágica. As imagens mostravam fiscais com coletes da prefeitura arrombando o portão que eu tinha atravessado de manhã. Mostravam a cozinha imunda. Mostravam os idosos sendo amparados por assistentes sociais. E mostravam a polícia apreendendo caixas de remédios vencidos no escritório do Dr. Cláudio. Mas como? Márcia gaguejou, olhando para o tablet e depois para mim. Eu avisei que a cozinha estava suja, querida. Falei, com a calma de quem dita uma receita. Carne descongelando fora da geladeira é infração gravíssima. Mas acho que o problema maior de vocês agora não é a multa sanitária. Cláudio levantou-se bruscamente, derrubando a cadeira. Sua velha desgraçada, você armou pra gente. Vários clientes do restaurante olharam. Amadeu, lá do balcão, fez um sinal para os seguranças, mas eu levantei a mão sutilmente, pedindo para esperarem. Eu estava no controle. Sente-se, Cláudio. Minha voz não aumentou 1 decibel, mas tinha a autoridade de uma juíza. Se você sair por aquela porta agora, os policiais que estão lá fora na viatura descaracterizada vão te algemar na frente de todo mundo. Se você sentar, a gente conversa mais 5 minutos. Ele olhou para a porta. Viu 2 homens parados na entrada, fingindo ler o cardápio, mas com o volume nas cinturas denunciando as armas. Ele sentou, derrotado. O que você quer? Ele rosnou. Eu? Nada. Eu já tenho tudo. Tenho minha casa, tenho minha saúde e tenho meu dinheiro, que está muito bem guardado longe das garras de vocês. Inclinei-me para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. O que vamos discutir agora é o tamanho da pena de vocês. Humberto? Humberto deslizou um papel impresso pela mesa. Isso aqui é uma cópia da denúncia que protocolamos no Ministério Público há 1 hora. Associação criminosa, estelionato contra idoso,
cárcere privado, exercício ilegal da medicina e, sim, agiotagem com extorsão mediante ameaça grave. Márcia começou a chorar, lágrimas pretas de rímel escorrendo pelo rosto maquiado. A gente devolve a promissória, a gente esquece a dívida do Rogério. Por favor, dona Estela, a gente fecha o asilo. O asilo já está fechado, minha filha, respondi. E a dívida do Rogério? Bom, dívida de agiotagem é nula perante a lei. Vocês não vão receber um centavo, mas não é por isso que estamos aqui. Olhei fundo nos olhos do Cláudio. Vocês subestimaram quem eu sou. Vocês olharam para o meu cabelo branco e viram uma vítima. Vocês não viram a mulher que construiu um império vendendo salgado na porta de fábrica. Vocês não viram as conexões que eu fiz em 40 anos de trabalho honesto nesta cidade. Tirei o gravador da bolsa e coloquei ao lado do tablet. Aqui está a gravação da nossa conversa de manhã e da ligação de agora há pouco. Ameaça clara. Nós temos família, Cláudio tentou, a voz falhando. Os idosos que vocês dopavam e deixavam apodrecer naquele lugar também tinham família. E vocês não tiveram pena. Fiz um sinal para o Amadeu. Pode servir o café agora, por favor, e chame os rapazes da entrada. Acho que a conversa acabou. Os 2 policiais à paisana se aproximaram da mesa. Um deles era o detetive Silva, que eu conhecia desde que ele era guarda-mirim. Dona Estela, ele cumprimentou com respeito, tocando a aba de um chapéu imaginário. Tudo certo por aqui? Tudo certo, Silva. Esses cidadãos aqui estavam de saída, para a delegacia central. O Dr. Siqueira está esperando o depoimento deles. Cláudio e Márcia foram levantados pelas axilas. Não houve resistência. A arrogância tinha evaporado, deixando apenas 2 figuras patéticas e assustadas. Enquanto eram algemados, Cláudio olhou para mim uma última vez, com ódio e descrença. Quem é você? Ele sussurrou. Sorri. Um sorriso verdadeiro, de dever cumprido. Eu sou a Estela, e essa é a minha cidade. Levem. O restaurante inteiro parou para ver a cena. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo, mas viram a velhinha comandando a prisão de 2 empresários. Quando eles saíram, houve um burburinho. Voltei minha atenção para a mesa. Rogério estava petrificado, olhando para o lugar onde seus algozes estavam sentados 1 minuto atrás. Mãe, ele começou, a voz trêmula. A senhora acabou com eles. Em um dia. Eu não acabei com ninguém, Rogério. Eles se acabaram sozinhos quando decidiram que podiam passar por cima de mim. Eu só dei o empurrãozinho. Tomei um gole do café que o garçom tinha acabado de servir. Estava perfeito, quente, forte, revigorante. E agora, Rogério? Perguntei, colocando a xícara no pires com um som delicado de porcelana. Agora acabou, né? A dívida sumiu. Estou livre. Ele parecia aliviado, como se tivesse escapado da forca. E tinha. Mas ele estava enganado se achava que a vida voltaria ao normal. Livre? Soltei uma risada curta. Você acha mesmo que está livre? A expressão de alívio dele desapareceu. Como assim, mãe? Eles foram presos. A dívida era ilegal. A dívida com eles acabou, Rogério. Mas a dívida comigo está apenas começando. Humberto abriu a pasta novamente e tirou outro documento. Dessa vez, não era para os bandidos. Era para o meu filho. O que é isso? Rogério perguntou, recuando na cadeira. Isso é um contrato de confissão de dívida e um plano de reestruturação da sua vida. Expliquei séria. Você roubou 80 mil reais de mim, Rogério. Ah, mas eu ia devolver. Roubo é roubo. E eu não criei ladrão. Mãe, eu vou pagar, eu prometo. Promessas não enchem barriga e não pagam boleto. Você vai pagar sim, mas do meu jeito. Empurrei o papel para ele. Humberto redigiu isso aqui enquanto vínhamos no carro. Você vai vender aquele seu carro que só dá despesa. Vai se mudar para um apartamento menor. E vai trabalhar. Eu já trabalho, tenho a loja de informática. Aquela loja que não dá lucro há 2 anos? Não, meu filho. Aquela loja vai ser fechada. Você vai trabalhar comigo. Com a senhora? Mas a senhora é aposentada. Eu era aposentada até ontem, quando descobri que meu filho era um incompetente financeiro que quase me internou num hospício. Eu vou reativar a marca Empadas da Val. Só que agora vamos focar em congelados para supermercados. Tenho os contatos, tenho o capital e tenho o nome.
Você vai ser o gerente de logística. Vai carregar caixa, vai negociar com fornecedor, vai acordar às 4 da manhã. E todo o seu salário vai ser retido para pagar o que você me deve, com juros da poupança, porque eu sou mãe, não agiota. Rogério olhou para o papel, atordoado. E se eu não aceitar? Se você não aceitar, Rogério, eu entrego essa gravação onde você confessa o desvio do meu dinheiro para a polícia. E aí, você vai fazer companhia para o Cláudio e a Márcia na cadeia. Escolha. O silêncio na mesa durou uma eternidade. Eu vi as engrenagens na cabeça dele girando. Ele estava percebendo pela primeira vez na vida que a fonte tinha secado, que a mãe boazinha tinha morrido naquela cozinha quando ele entrou com os urubus. Ele pegou a caneta que o Humberto oferecia. A mão tremia menos agora. Era a firmeza de quem não tem opção. Onde eu assino? Ele perguntou, de cabeça baixa. Observei ele assinar. Não senti pena. Senti alívio. Eu estava salvando a vida dele, mesmo que ele achasse que eu estava sendo dura. Às vezes, o amor de mãe precisa ser feito de aço, não de algodão. Ótimo, disse Humberto, recolhendo o documento. Começamos segunda-feira. Levantei-me da mesa, ajeitando o vestido. O restaurante ainda murmurava sobre a prisão, mas eu não me importava. Eu tinha recuperado algo mais valioso que o dinheiro. Eu tinha recuperado o respeito. Vamos, Rogério, chamei. Ainda temos que passar no supermercado. Se vamos reabrir a fábrica, preciso testar umas receitas novas de recheio. E você vai descascar o camarão. Ele levantou obediente, andando um passo atrás de mim. Saímos do restaurante para a luz do fim da tarde. O sol estava se pondo, dourado e bonito. Não era o crepúsculo triste do asilo. Era o crepúsculo de um dia de vitória. Mas enquanto caminhávamos para o carro, meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Parei na calçada para ler. Dona Estela, aqui é a enfermeira que estava na cozinha do asilo. Obrigada por ter chamado a fiscalização. A senhora salvou a gente, mas a senhora precisa saber de uma coisa. O Dr. Cláudio tem um sócio oculto. Alguém grande. Cuidado. Guardei o celular na bolsa, sentindo um arrepio frio na nuca. Olhei ao redor, para a rua movimentada. A batalha de hoje estava ganha, mas a guerra talvez fosse maior do que eu imaginava. Sorri, apertando a alça da bolsa. Deixa vir. Agora eu estava aquecida. Entrei no carro, pronta para o que desse e viesse. A velha cozinheira tinha virado a general e eu estava gostando da patente. O cheiro de massa assada com manteiga invadiu o galpão industrial às 5 da manhã, substituindo de vez aquele cheiro de mofo e traição que rondava minha vida há 6 meses. O barulho das batedeiras industriais era a minha nova orquestra sinfônica. Eu estava de pé na passarela de metal que ficava acima da linha de produção, observando o movimento lá embaixo com a mesma atenção que um dia dediquei a descascar camarões na minha cozinha. Lá embaixo, vestindo um uniforme branco e touca, estava Rogério. Ele não parecia mais o homem inchado e arrogante que tentou me despachar para um asilo. Havia perdido uns 10 quilos, as olheiras eram profundas, mas suas costas estavam retas. Ele carregava caixas de insumos com a dignidade de quem finalmente entendeu quanto pesa o dinheiro honesto. Dona Estela, a voz da gerente de produção, uma senhora chamada Cleide, que eu resgatei da inatividade, me chamou. O lote de empadas de palmito para a rede de supermercados Preço Bom está pronto para a inspeção. Já desço, Cleide. Respondi, ajeitando meus óculos. A vida tinha dado uma cambalhota completa. A Empadas da Val renasceu não como uma lanchonete de bairro, mas como uma indústria de congelados premium. E a mão de ferro que guiava tudo isso era a minha. Aquela senhora que esquecia onde punha a chave. Agora gerenciava 30 funcionários, negociava contratos milionários e, o mais importante, reeducava um filho de 40 anos. Desci as escadas metálicas devagar, sentindo meus joelhos reclamarem um pouco do frio da manhã, mas ignorando a dor. A dor é sinal de que estamos vivos. Pior é a anestesia da alma que eu sentia quando achava que meu único propósito era esperar a morte sentada no sofá. Parei ao lado do Rogério. Ele estava conferindo uma nota fiscal, suando, apesar do ar-condicionado potente do galpão. Bom dia, gerente de logística. Falei, num tom formal. Ele levantou a cabeça.
O medo que ele tinha de mim nos primeiros dias tinha se transformado em algo diferente. Respeito? Talvez? Ou apenas a certeza absoluta de que eu não blefava. Bom dia, dona Estela. Ele ainda me chamava assim no trabalho. Regra minha. Aqui não tem mãe. O caminhão da distribuidora atrasou 10 minutos, mas já reorganizei a doca para não gargalar a saída. Ótimo! E o seu relatório de despesas pessoais? Ele engoliu em seco. Está na sua mesa. Consegui reduzir a conta de luz do meu apartamento e vendi o videogame. O valor já foi abatido da dívida principal. Assenti, sem sorrir. Continue assim. Faltam apenas R$ 134 mil. Se mantiver esse ritmo, em 5 anos você é um homem livre. Pode parecer cruel para quem vê de fora. Uma mãe cobrando o filho com juros e correção. Mas eu não estava cobrando dinheiro. Eu estava cobrando caráter. Cada gota de suor que caía da testa do Rogério lavava um pouco daquele espírito de ganhar fácil que quase destruiu nós dois. Aquele aviso anônimo que recebi no dia da prisão do Cláudio e da Márcia não foi esquecido. Sócio oculto. Eu sabia que gente como aquele casal de vigaristas não operava sem proteção política. Durante as primeiras semanas, fiquei atenta. Humberto reforçou minha segurança e investigamos a fundo. Não demorou para a cobra mostrar a cabeça. Um vereador da cidade, conhecido por suas obras sociais em bairros carentes, tentou embargar a licença de funcionamento da minha fábrica nova. Alegou zoneamento irregular, barulho, qualquer desculpa esfarrapada. Era o recado. Você derrubou meu esquema no asilo, agora vou derrubar seu negócio. O Rogério antigo teria entrado em pânico e oferecido propina. A Estela nova fez o que sabe fazer de melhor. Preparou o recheio. Fui até o gabinete desse vereador, não marquei hora. Entrei com minha bengala, que eu usava mais como acessório de autoridade do que por necessidade, e sentei na recepção até ele ser obrigado a me atender para não causar escândalo. Quando entrei na sala dele, ele tentou usar a tática da intimidação, falando alto, batendo na mesa. Eu deixei ele terminar o show. Depois, tirei da bolsa uma pasta amarela. Vereador, o senhor se lembra de 1998? Quando o senhor era apenas cabo eleitoral e organizava festas de arrecadação? Ele franziu a testa, confuso. O que isso tem a ver? Eu forneci os salgados para 12 dessas festas. O senhor nunca me pagou a última nota. Mas não é pelo dinheiro que estou aqui. É que eu tenho o hábito de guardar tudo. Inclusive os cadernos de anotações onde o senhor, muito jovem e imprudente, pedia para superfaturar a nota da coxinha para cobrir caixa 2 de campanha. O silêncio na sala foi sepulcral. Isso prescreveu, minha senhora. Ele disse, mas a voz tremeu. O crime eleitoral, talvez, mas a reputação do vereador da família e dos bons costumes? Tenho certeza de que o jornal da cidade adoraria ver minha caligrafia e a sua assinatura lado a lado. E tenho certeza que seu partido, em ano de eleição, não gostaria de associar a imagem a alguém que roubava de cozinheira viúva. Saí de lá com a licença da fábrica liberada e um pedido de desculpas gaguejado. O sócio oculto recuou para as sombras de onde nunca deveria ter saído. Aprendi que na selva de pedra, a leoa velha não precisa correr mais que a hiena. Ela só precisa saber onde morder. Cláudio e Márcia não tiveram a mesma sorte. O julgamento foi rápido, graças à pressão da mídia e ao dossiê impecável que o Humberto montou. Estelionato, cárcere privado, formação de quadrilha, pegaram 12 anos cada um. A Lar Crepúsculo Sereno foi demolida. O terreno foi leiloado para pagar as indenizações das famílias. E foi aí que eu encontrei meu verdadeiro propósito, além das empadas. Comprei o terreno, não para fazer outra fábrica, nem para vender e lucrar. Hoje, às 10 da manhã, saí da produção e fui até o meu escritório envidraçado. Humberto estava lá, tomando seu café forte. As obras do Centro de Convivência Estela estão adiantadas, disse ele, apontando para as plantas abertas na mesa. Nada de quartos trancados, Estela. Salas de dança, cozinha experimental para aulas de culinária, horta comunitária. E a biblioteca, acrescentei. Quero uma biblioteca enorme. Velho tem que ler, tem que exercitar a mente. Se eu não tivesse lido aquele contrato, estaria morta. Você vai gastar uma boa parte do lucro da fábrica nisso. Humberto alertou, mas com um sorriso orgulhoso. Dinheiro serve para isso, meu amigo,
para construir dignidade. Caixão não tem gaveta e eu não vou levar nada. Mas o que eu deixar aqui? Ah, isso ninguém tira. Olhei pela janela para o pátio de carga. Rogério estava conversando com 2 motoristas. Ele riu de alguma coisa. Um riso genuíno, leve. Fazia anos que eu não via meu filho rir sem estar sob o efeito de álcool ou da euforia de algum negócio escuso. Ele me viu na janela e acenou. Depois, apontou para o relógio. Hora do almoço. Desci para o refeitório. Eu fazia questão de comer a mesma comida dos funcionários: arroz, feijão, salada e uma carne de panela bem temperada. Sentei-me numa mesa com a dona Zuleika e a dona Jandira. As 2 eram hóspedes daquele asilo maldito. Quando o lugar fechou, as famílias não tinham para onde levá-las. Descobri que Zuleika era uma exímia costureira e Jandira tinha trabalhado 30 anos em linha de montagem. Contratei as 2. Zuleika agora costurava os uniformes da empresa e Jandira supervisionava a embalagem. Elas tinham 72 e 75 anos, respectivamente. Eram as funcionárias mais pontuais e eficientes que eu tinha. Dona Estela, a senhora precisa provar o doce de abóbora que a Jandira trouxe, disse Zuleika, os olhos brilhando de vida, muito diferentes do olhar opaco que vi naquele jardim meses atrás. Só se for agora, respondi, puxando uma cadeira. Enquanto comíamos o doce, Rogério se aproximou com sua bandeja. Ele parou, hesitando. Posso sentar aqui? Zuleika e Jandira se entreolharam. Elas sabiam da história. Sabiam que foi ele quem me levou para a armadilha. Mas elas também viam o esforço dele todo dia. Senta, menino, disse Jandira. Mas se reclamar que o doce está muito doce, leva um cascudo. Rogério sentou. Ele comeu em silêncio por um momento, observando a interação entre nós, mulheres idosas, cheias de rugas, mas transbordando energia. Mãe, quer dizer, dona Estela, ele corrigiu, mas eu toquei a mão dele suavemente. Pode chamar de mãe agora, Rogério. Estamos no intervalo. Os olhos dele encheram d'água. Ele baixou a cabeça para o prato. Eu nunca vou conseguir pagar tudo o que eu te devo, né? Não falo do dinheiro. Falo disso. Ele gesticulou para o refeitório, para a vida que eu tinha reconstruído. Eu quase destruí a senhora. E a senhora me salvou de mim mesmo. Respirei fundo, sentindo o cheiro de canela do doce. Rogério, filho, a gente só fracassa quando desiste. Você errou feio, foi fraco, foi ganancioso. Mas você está aqui, descascando batata e carregando caixa. Você está aprendendo que a vida não é um bilhete de loteria. A dívida financeira você paga com o salário. A dívida moral, essa você paga se tornando um homem de verdade. E eu estou vendo esse homem nascer, aos poucos. Ele apertou minha mão. Obrigado, mãe. Não agradeça ainda. O turno da tarde vai ser pesado. Temos 3.000 caixas para despachar. Engole o choro e come o doce, que saco vazio não para em pé. As senhoras riram. Ele riu também, limpando o rosto com as costas da mão. Mais tarde, quando o sol já estava se pondo, voltei para casa. A mesma casa, a mesma cozinha, mas agora as fechaduras eram tetra. O sistema de segurança era de ponta. E a escritura estava trancada num cofre que só eu e o Humberto sabíamos a senha. Preparei um chá e fui para a varanda. Aquele momento de silêncio não era mais solitário. Era a minha recarga. Peguei meu celular. Havia uma mensagem no grupo da família. Um grupo que eu tinha criado recentemente com primos distantes e os novos amigos do centro de convivência. Enviei uma foto minha de uniforme, suja de farinha, mas sorrindo como uma rainha em seu trono. Escrevi na legenda: a velhice não é o fim da linha. É só o momento em que a gente troca o motor do carro por um mais potente e segue a viagem sem medo de acelerar. Em minutos, as reações pipocaram. Coraçõezinhos, palmas, mensagens de inspiração. Isso aí, tia Val. Pensei em quantas mulheres da minha idade estão agora mesmo sentadas numa poltrona, achando que não servem para mais nada, esperando que os filhos decidam seus destinos. Quantas estão assinando papéis sem ler, confiando em quem não merece confiança. Minha história não era apenas sobre empadas ou sobre escapar de um golpe. Era um aviso, um grito de guerra. Nós, mulheres de cabelo branco, somos a coluna vertebral deste país. Nós criamos, nós alimentamos,
nós curamos. E quando tentam nos quebrar, descobrem que nossos ossos podem até ser frágeis pela osteoporose, mas nossa vontade é feita de titânio. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi, cautelosa, mas sem medo. Dona Estela? Aqui é da revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Ouvimos falar da sua reviravolta e do seu modelo de contratação de terceira idade. Gostaríamos de fazer uma matéria de capa. Sorri para a noite estrelada. Capa? Perguntei, ajeitando o xale nos ombros. Minha filha, pode vir, mas venha com fome, porque aqui a gente não serve apenas história bonita. A gente serve trabalho, justiça e a melhor empada de palmito do hemisfério sul. Desliguei. O vento fresco bateu no meu rosto. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu tinha 68 anos. Tinha um filho em recuperação, uma empresa em ascensão e um centro comunitário para inaugurar. Eles queriam reservar meu quarto para eu morrer. Eu reservei o mundo para viver. Levantei-me da cadeira, lavei a xícara e fui dormir. Amanhã, o dia começa às 4. E eu não tenho tempo a perder com o descanso dos inocentes. A vida urge, e a Estela está apenas começando.